Olá, eu sou o pastor Maicon Ogliari, aqui da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, em Capanema. Quero convidá-los para este momento de culto. Nós não podemos se reunir presencialmente, mas não é por isso que nós precisamos estar só ou deixarmos de cultuar ao nosso Deus. A gente pode usar também a tecnologia ao nosso favor. Por isso, se tem alguém aí junto de você, convide para ouvir o culto junto. Também, se teus pais estão junto de você, coloque em alguma mídia, em alguma TV que possa ser transmitido também este culto, para que eles possam também ouvir da palavra de Deus. Eu quero saudá-los com as palavras bíblicas do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, que nos diz: Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. A esperança em Jesus Cristo, ela transforma aqueles que creem. Deus, ele nos dá esta dádiva e este presente que é oferecido por Jesus Cristo, unicamente por graça e fé. E a oferta de salvação, ela é colocada diante de nós e ela foi concretizada por Jesus. Mas para ver salvação, é necessário que nós olhemos para Jesus e que nós se reconheçamos como pecadores, pois não há nada na nossa vida que nos salve. Nós precisamos desse Deus que nos encaminhe e que nos direcione para a vida eterna. Como o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este Jesus também quer ter uma palavra para este momento de culto. Eu quero convidá-los a participar desse culto aqui comigo. Hoje nós celebramos o quarto final de semana da Quaresma. E o que é Quaresma? São os 40 dias que contemplam a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós se reunimos como igreja. Eu aqui, você aí na sua casa, mas igreja não é o templo. A igreja são as pessoas que creem. E é por isso que nós celebramos este culto em nome do Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ainda quero ter um momento de oração com vocês, assim como você está aí na sua casa, que você possa também baixar os olhos e se deixar também guiar por essa oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Tu sabes tudo o que nos preocupa e o que também nos tira a paz. Nós te colocamos na Tua presença para sermos fortalecidos por Ti. Nós admitimos que temos pecado de muitas formas e a falta de fé também nos leva a sermos rebeldes e se afastarmos de Ti e de Tua palavra. Perdoa tudo aquilo que nos afasta de Ti, nos lava dos nossos pecados. Tira de nós toda a incredulidade que faz com que queiramos andar nos nossos próprios caminhos e nos dá a esperança do recomeço e da vida contigo. Obrigado pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Nós Te damos graças em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós Te agradecemos. Amém. Meus amados, Deus vem ao nosso encontro, Deus ouve a nossa oração e Ele também quer nos dar possibilidade de recomeço. Por isso, se as coisas não estão bem, creia em Deus, porque Ele também há de transformar e cuidar da sua vida. Eu ainda quero compartilhar de uma mensagem com você. Quero compartilhar de uma palavra bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 5. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela, procure, dê um pause aí no vídeo para também poder acompanhar esta leitura. Eu passo a leitura. Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Esse texto, ele narra um encontro de Jesus com um homem que tinha nascido cego. E eu destaco duas situações desse texto. A pergunta dos discípulos e depois a resposta de Jesus. Na pergunta dos discípulos, ouça: Mestre, por que este homem nasceu cego?
Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Aqui os discípulos queriam encontrar algo que justificasse a dificuldade, a deficiência na vida deste homem. Eles queriam encontrar uma resposta na diversidade, no problema. E assim também às vezes é com a nossa vida. A gente se pergunta a Deus também, por que Deus que isso está acontecendo? Por que você está permitindo com que isso aconteça na minha vida? Eu digo a você que, assim como os discípulos perguntaram para Jesus para tentar saber o porquê, nós também muitas vezes se perguntamos, por que Deus? E nem sempre a gente tem a resposta que a gente deseja. Depois eu sigo com o que Jesus respondeu aos discípulos. Mas a questão é, nós não temos todas as respostas. A gente sempre precisa da palavra de Deus para nos orientar e nos guiar em toda a nossa vida. Porque eu e você não somos detentores de toda a verdade. Nós sabemos algumas coisas, até que chega aquilo que tira o nosso chão. Até que chega a falta de emprego, os problemas familiares, a morte, a doença. E o que a gente faz com tudo isso? Deus nos chama a se colocarmos diante dele, para que ele nos ajude a entender os dilemas da vida, para que ele nos ajude a encontrar essas respostas, para que Deus também console e conduza os nossos corações no momento da adversidade. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é a resposta de Jesus aos seus discípulos. Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. E você pode se perguntar, mas como assim? Nós perguntamos para Deus por que a gente sofre. Então a gente tem que sofrer porque Deus quer? Claro que não, meus queridos. Deus não deseja que ninguém sofra. Muitas vezes a gente sofre por escolhas, outras vezes por situações que não estão no nosso controle. Um acidente, uma doença que está na nossa família. E nem tudo isso eu e você temos controle. Há coisas que estão dentro do nosso controle e dentro da nossa esfera de ação, mas tem coisas que não pertencem a nós. Tem coisas que cabem a Deus. E às vezes Deus quer nos ensinar algo, Deus quer mostrar algo que a gente precisa aprender na nossa vida. E o que é a vida se não é um eterno aprendizado? Agora, com toda essa diversidade do coronavírus, os medos, as inseguranças, por que tudo isso está acontecendo? Se nós seguíssemos todas as mensagens que nós temos recebido nas redes sociais, nós encontraríamos muitas e muitas respostas, mas nem todas elas respondem o que a gente quer saber. As dificuldades da vida são muito mais difíceis de ser respondidas. Não há respostas prontas, mas sim, existe um caminho a ser trilhado e um caminho a ser aprendido. Que Deus nos ajude com toda esta palavra e que Deus possa nos conduzir dentro da sua vontade e dentro do seu querer, para que a luz de Jesus Cristo possa iluminar todos os nossos caminhos, porque nós precisamos disso durante todos os dias da nossa vida. Jamais se esqueça disso. Eu ainda tenho alguns avisos aqui para a comunidade de Capanema e também todas as comunidades que fazem parte da nossa paróquia. Primeiro, se deve a tudo aquilo que nós recebemos em relação ao cuidado com a nossa saúde. Cuide da sua saúde, fique em casa, cuide da saúde daqueles que estão com você, para que você possa também se proteger e proteger a sua família. Também eu destaco a campanha de oração que nós temos feito na ISLB, na Igreja Luterana, sempre às 7 da manhã e às 7 da noite, aonde você estiver, pare, ore, agradeça, louve a Deus. Assim também é uma forma de nós sermos igreja e mantermos a nossa comunhão. Acompanhe todos os avisos também da nossa comunidade e também todo o fortalecimento na fé que nós temos disponibilizado nas nossas redes sociais. Eu finalizo esse momento também com uma oração, deixando diante de Deus também tudo isso que nós temos passado, as nossas aflições, as nossas inseguranças. Oremos. Ó Deus, Pai querido, nós se colocamos na Tua presença, Senhor, também na certeza de que Tu é um Deus que ouve a nossa oração e também quer cuidar das nossas vidas. Colocamos diante do Teu altar todas as nossas preocupações e tudo aquilo que nos aflige, os nossos medos, as incertezas quanto à família, ao trabalho, à nossa saúde, também
a vida de todos aqueles que a gente ama, especialmente os mais idosos, que Tu venha ter cuidado também de todas essas pessoas e nos ajude também a cuidar deles da melhor forma possível. Senhor, que Tu também nos guarde com a Tua palavra, nos encaminhando nessa reta certeza que Tu é um Deus que quer ensinar a cada um de nós a seguirmos nos nossos caminhos. No mais, Deus, colocamos tudo diante do Teu altar, com a oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você também que está aí na sua casa para estar recebendo também da bênção de Deus. Estenda as mãos para receber também o cuidado de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê da sua paz. Que possamos ser guardados dentro também da mão de Deus, toda a nossa saúde, todas as nossas preocupações possam estar também no colo do nosso Pai querido. Deus nos guarde diante de tudo isso.